Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Juan Fórima aqui. Espero te encontrar maravilhosamente bem e motivada aí para fazer seu concurso, para prestar sua prova, né? E seguindo aqui nossa preparação, hoje a gente vai responder todas as questões de ética na administração pública da Banca 6 Gran Rio. Antes de ir lá no que concursos fazer o filtro, eu preciso fazer uma observação importante, pessoal. Em regra, ética é uma matéria que ela envolve conceitos gerais, conceitos mais de ordem abstrata, como a diferença entre moral e ética, o que são valores deontológicos, enfim, estudos mais ligados ali a algo teórico. No entanto, dentro do concurso nacional unificado, por se tratar de um concurso do governo federal, a gente está tendo, dentro da matéria ética, a adição de leis e decretos para nortear a forma que tudo isso será cobrado. Então, a gente tem não só que estudar a lei, desculpa, a Constituição Federal, no que tange a princípios, né, e valores éticos no serviço público, que são norteados aí pelo LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas também ali que conhecer o decreto que vai falar sobre governança pública e sistema de governança, é, integridade pública, lei 14.129 vai falar sobre acesso à informação, então tem prazos específicos para o poder público prestar essas informações quando solicitadas pelo particular, né, pelo indivíduo, pelo cidadão que ali está a solicitar, e também sobre lei 12.527 que vai falar sobre transparência e imparcialidade nos usos de inteligência artificial no âmbito do serviço público. Então a gente pode ver que essa matéria ética, ela não veio apenas teórica, ela veio também embasada em legislação para poder nortear ali futuras perguntas que são mais de caráter também de memorização. Claro, requer a interpretação do ordenamento e dos valores éticos como um todo, mas a gente precisa ir além dessa parte teórica e conseguir conhecer essas leis. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque, inicialmente, eu vou filtrar por ética na administração pública, eu vou fechar aqui e filtrar novamente para você poder acompanhar como está funcionando meu filtro das questões. Então, venho aqui, que concursos, né, nosso site de questões, vou filtrar aqui por disciplina, ética, e aí tem a matéria aqui, ética na administração pública, Banca 6 Gran Rio. Então, isso já deve nos dar aí várias questões, tá bom? 6 Gran Rio. Já deve nos dar várias questões para poder trabalhar aí a matéria de ética. Mas, além disso, cabe depois, dependendo do tempo que esse vídeo estiver, a gente fazer questões específicas dessas normas aqui. Então, lei de acesso à informação é importantíssimo, lei 12.527, que deve ter poucas questões, mas é importante ver ali como que vem cobrando em prova, tá bom? Então, já estou te avisando para que no final, se eu começar a filtrar ali novas questões, você entender por que eu fiz isso. Então, maravilha. Vamos lá, nossa questão de número 1. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Para poder ajudar. Maravilha. Tirar isso aqui, colocar um pouquinho para o lado. Show. Um funcionário de instituição financeira entra em conflito com seu gerente imediato por questões de trabalho, que tomaram vulto por atingir as relações pessoais. Então, tomaram proporção, né, maiores proporções por atingir relações pessoais. Então, eles começaram discutindo por trabalho e foram para questões pessoais. Maravilha. Inconformado com o comportamento da chefia, ele passa a tecer considerações ofensivas à sua atuação, publicando seus ataques nas mídias sociais do banco, bem como nas que ele mantém com outros empregados da instituição. Consoante o Código de Ética do Banco do Brasil, essa atitude do funcionário é considerada exercício da liberdade de expressão, classificada como questão particular, desautorizada por ser prejudicial à imagem, passível de ser solvida por mediação, tida como insignificante caso não haja produtividade. Então aqui a gente está diante de uma questão tranquila, se você ler com atenção, não requer grandes memorizações, porque requer mais um bom senso. Mesmo uma pessoa que muitas vezes não leu um código de ética, mas que tem bom senso sobre a vida, consegue chegar à resposta de uma questão como essa. Considerado exercício da liberdade de expressão? Até que sim, mas ele está exagerando na sua liberdade e vai ferir ali os princípios éticos, correto? Então, classificado como uma questão particular? Não, porque eles têm uma relação de trabalho e isso envolve a ética antes da relação particular. E, inclusive, ele utilizou as redes sociais do banco. Eu já estou te ajudando nessa parte de fundamentar e refutar as afirmações, porque é como eu falo com alguns amigos que eu estudo.
um dia pode ser uma prova oral, né, para você, né? Se você for da área jurídica ou de outra área que tenha prova oral, talvez você tenha que refutar as questões assim. É, então, desautorizada por ser prejudicial à imagem, de certa forma sim, mas eu acho que não é, na realidade não é, essa é a melhor questão que a gente vai ter, mas eu acho essa afirmação muito leve para um conflito desse, entende? Então, passível de ser solvida por mediação, com certeza o conflito dentro do ambiente de trabalho pode ser também resolvido por mediação, a depender do tipo de conflito, ou por, enfim, outro tipo de maneira de autocomposição para as partes se entenderem. No entanto, pessoal, o que acontece? Nesse caso, o funcionário está em constante agressão, né? A questão da imagem ali da chefia. Então, não, né? Então, eu vou passar devagar menos nessas questões, porque eu acho que essa questão é bem tranquila. Eu não sei o nível que você está, me diz aí se você sentiu dificuldade nessa questão, se está sentindo. Mas, assim, é tida como uma questão tranquila. Então, nesse tipo de questão, eu vou devagar menos. Tira como insignificante, caso não atinja a produtividade? Óbvio que não, né, pessoal? Conflitos na relação interpessoal, ela vai ali ofender, tá bom? Ofender toda a dinâmica do trabalho. Então, não pode ser considerado insignificante porque essa situação pode até atingir proporções maiores, impactar a empresa e o ambiente de trabalho mais ainda. Então, nossa resposta aí, letra C. Vou passar a acelerar mais. O Código de Ética do Banco do Brasil repudia qualquer forma de conduta, seja da alta administração, a de funcionários e a de colaboradores, que esteja associada a diálogo, vai ser repudiado? Não. Respeito e cordialidade vai ser repudiado? Não. Para você que não sabe o que é repudiado, repudiado significa rechaçar, ou seja, achar ruim, seria isso, tá bom? Assédio vai ser repudiado? Com certeza, né? Inclusive, já eu cito um caso com você. Liberdade de associação sindical vai ser repudiado? Não pode, né? É um direito constitucional. Colaboração é repudiado? Não pode repudiar colaboração. O trabalho ele é feito assim. Pessoal, essa questão vinda em 2023, ela é até uma mensagem, tá bom? Para outro caso que ocorreu no Brasil. Se você pesquisar aí, a gente teve ano passado, ano passado não, a gente está em 2024, a gente teve em 2022, salvo engano, um caso com o presidente da Caixa, salvo engano também, não tenho certeza se foi com o presidente, mas eu posso até colocar aqui na notícia, ó. Caixa, assédio. Acho que foi com a Caixa, assédio. Então, colocando aqui, até para você poder memorizar e fixar, tá bom? Então, salvo engano, foi com a Caixa. Então, ó, a Caixa teve um escândalo, porque o presidente dela, salvo engano, o presidente, teve uma série de denúncias sobre assédio. Então, essa questão vindo em 2023, você vê esse link, que as questões da Sesgran Rio já tem essa fama de fazer links com caso concreto. Então, até por isso que eu estou te mostrando. Estou te mostrando não só para fins de ética, mas também porque a Sesgran Rio, principalmente do Concurso Nacional Unificado, vai fazer isso, tá bom? Nossa, eu acabei de ver que eu não estou logado na minha conta que é Premium. Então, eu vou ter que deslogar aqui rapidão para poder a gente conseguir estudar em paz, porque eu tinha logado na conta do Gmail. Então, vamos logar aqui rapidão. Então, você entende, pessoal, que há esse link entre a realidade, né, entre o mundo como um todo e as questões de concurso, tá bom? Então, é por isso que eu digo, quando assistir um jornal, quando ver a notícia, tenta ver como aquilo se encaixa, tá bom? Em concursos públicos, porque isso vai te ajudar na hora da prova. Maravilha, já filtrei aqui de novo, né? Tem só duas questões aqui que a gente já respondeu. Vou buscar acelerar mais e mais, tá? Aqui a segunda questão era assédio. Essa aqui está dizendo que eu respondi errado, mas certamente foi em outra ocasião, tá bom? Então, um vendedor do departamento de seguros de um banco foi chamado para atender um cliente que desejava informações a respeito de renovação de apólice de seguro de vida. Antes de encontrá-lo, o vendedor foi orientado pelo supervisor a acessar sua base de dados com informações pessoais dos clientes que o banco mantinha ilicitamente. Ao explorar essa base de dados, o vendedor descobriu que o cliente era acometido de uma enfermidade crônica que comprometia muito sua saúde. De posse dessa informação, o vendedor alterou sua estratégia de negociação e impôs condições para a renovação que eram bem mais desfavoráveis ao cliente, O problema ético observado nesse caso é caracterizado como propina? Não, né? Não envolveu um oferecimento de dinheiro. Aliciamento? Aí eu admito para você que eu tenho uma certa dificuldade com a abrangência da palavra aliciamento, por isso que eu não vou marcar ela agora.
Espionagem, olha, a empresa mantinha aquelas informações ilicitamente, para mim, também envolve espionagem, mas tá. Desafio tácito? Não. Conflito de interesses? Não. Então aqui eu ficaria entre aliciamento e espionagem, eu marcaria espionagem porque se trata de algo ali que trata de informações pessoais. A gente pode até pesquisar aqui, que é como eu faço, eu te indico também, pesquisar o que significa aliciamento, já que eu não estou tão familiarizado com o conceito dessa palavra. Então eu posso ler aqui tanto pela aliciamento, angariação de elementos para a formação de grupo, é isso? Ou alistamento de adeptos para determinada causa. Então isso não era um aliciamento, a gente pode ver com base no conceito da palavra, tá? Um bancário exerce suas funções regularmente em uma agência localizada em município de pequeno porte do estado K. A agência está localizada em prédio adequado, construído segundo as modernas exigências da engenharia, com rampas de acesso e elevadores especiais. Em determinado momento, esse bancário é acometido por doença e perde parte dos seus movimentos, sendo que, concomitantemente, é promovido à gerência e transferido para o município de médio porte. Ao assumir o novo posto, verifica que o prédio ocupado pela agência não possui qualquer mecanismo previsto em lei para assegurar o desempenho de pessoas com deficiência. Nos termos da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, toda forma de distinção, restrição ou exclusão que tenha o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência é considerada como discriminação, pessoal. Isso aqui, ó, é aquela parte mais teórica. Por mais que eu não conheça essa lei, se você faz isso aqui, você tendo um conceito, uma noção, né? Tanto de interpretação de texto, quanto certo vocabulário. Então, por isso que a gente tem que estar lendo livros, ou textos, ou notícias, né? Nessa parte, eu acho que o celular, hoje em dia, na parte de quem lê texto no celular, ajuda o contato, né? Porque você vai fixando ali conceitos e palavras. Enfim, você poderia ficar em dúvida entre omissão, mas não poderia pensar que é uma colaboração, porque você está impedindo, anulando um direito, você vai dizer que está colaborando. Quantificação, o que tem quantificação a ver com isso? Valoração, sim, mas uma valoração errada, você está se omitindo de fazer, enfim, de contribuir para que a pessoa com deficiência tenha pleno acesso aos seus direitos. Então a gente ficaria entre omissão e discriminação, mas já tem certeza que a resposta seria discriminação. Certo? Questão 5. Um militante político atua em vários movimentos buscando a igualdade de oportunidade para todos os cidadãos, independente da origem social ou de qualquer outro critério, que não considere o mérito pessoal e as qualificações para atuar em qualquer cargo, emprego ou função. Para reforçar seus projetos, organiza um núcleo no setor bancário responsável por identificar oportunidades de inserção da comunidade negra no mercado financeiro. Nos termos da Lei Federal 12.288, de 20 de julho de 2010, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade são consideradas ações, pessoal, ações afirmativas, tá bom? Isso aqui a gente está tratando de ações afirmativas. Se você já ouviu falar sobre lei de cotas, principalmente lei de cotas, mas existem outros programas, né? Porque são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado, ou seja, favorecer determinado grupo, buscando dar igualdade de condições para aquele grupo em virtude da dificuldade que ele tem em determinada área da sua existência, da vida em sociedade. Então, não vão ser discriminatórias porque você está dando oportunidade, não vão ser alocativas porque você não está alocando recursos, isso aqui é um termo ligado a finanças, né? A administração financeira orçamentária, que também vai ser uma matéria do nosso concurso. Ações afirmativas é a resposta, tá bom? Ações preferenciais não, veio para te confundir essa. E ações libertárias só se tivesse na doutrina isso aqui, tá bom? Então, pessoal, continuando. O gerente de determinada agência bancária atende no exercício diário de suas funções, ou de sua função, a um cliente que pretende dispor de suas aplicações por sofrer ameaças de ex-companheiro, com quem conviveu por mais de 10 anos. No curso do diálogo realizado, apresentou marcas sofridas recentemente por surto de violência, que acarretou sua ida a médico de emergência. Diante dos fatos, o gerente resolve consultar o departamento jurídico do banco para que lhe sugerisse medidas a tomar no caso. Tá, então ele está sofrendo ameaças, o cliente,
e conviveu por mais de 10 anos. Tá, a parte teve um surto de violência, a outra parte. Uhum. E o gerente vai ver o que pode ser feito com a parte jurídica. Então, nos termos da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, são estabelecidas medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que devem ser pleiteadas perante. Tá. Perante a igreja? Não. Perante o juizado especial? Não. Membro da comunidade organizada? Não. Organização de fiscalização bancária? Não. Então, órgãos de mediação e consultoria? Também não. Então, acho que aqui não é uma questão que vai estar no nosso concurso, mas porque eu estudo para outras coisas, eu também vou responder porque envolve aqui a matéria ética, porque no concurso do Barinsul, essa lei caiu, entende? No nosso concurso, pelo que eu vi aqui, não vai ter essa lei, Lei 11.340. A nossa é o decreto 11.529. Então, mesmo assim, vamos buscar aqui responder. Olha, eu estou entre letra A e letra C. Na realidade, eu acredito que A, C ou E. A B e a D eu tenho certeza que não pode ser. É porque se ela está sofrendo uma violência, aqui eu vou também compartilhar com você como que eu respondo as questões. Se ela está sofrendo uma violência, aqui é um caso grave, então não cabe uma mediação. Consultoria também não. Então, aí vamos ficar entre juizado especializado e órgão de fiscalização bancária. Tá. O juizado especializado. Não vejo como que um órgão de fiscalização bancária pode ajudar nisso. Então, acertamos a questão. Questão 7. O empregado de instituição financeira atua no setor de crédito, onde existem metas de produtividade para efeito de permanência nessa corrida. Corrida área, é isso? Efeito de permanência nessa concorrida área, desculpa, e que tem reflexos em futura progressão na carreira. Para incentivar os empregados, o responsável pela coordenação da equipe estipula prêmios e punições, sendo as últimas divulgadas em outros setores da empresa, causando constrangimentos aos indicados. Nos termos do Código de Ética e Conduta do Barinsul, condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza ofendem ao princípio do... Olha, eu posso considerar respeito às pessoas ou ideal de igualdade, mas eu considero respeito às pessoas. Aqui, pessoal, é o tipo de coisa que cada órgão vai ter seu código de ética, mas eles têm que seguir uma ética, que é aquela ética mais teórica que eu falei para vocês. Porque há uma concordância por parte da teoria, de quem escreve, quem estuda sobre ética, né, filósofos e estudiosos de outras áreas, do que seria a ética propriamente dita. Logo, quando as empresas vão criar seus estatutos de ética, elas têm que seguir uma lógica, entende? Não tem como você dizer que é ético, enfim, desviar recursos, tratar mal as pessoas, fazer bullying, que hoje em dia é um termo que, para mim, ultrapassou a sala de aula propriamente dita e pode ser utilizado no trabalho, só que talvez no trabalho a gente deva utilizar a palavra assédio, porque estamos falando de adultos, que são pessoas que sabem como deveriam saber como tratar os colegas de trabalho. Enfim, aqui a resposta para mim, letra E, é respeito às pessoas. Então a gente vê que aqui é mais uma questão de interpretação, de raciocinar a questão, do que de saber a resposta e ter lido aquela lei, tá bom? Alguns vendedores levaram até a direção de uma empresa uma lista de situações ou práticas que consideravam eticamente problemáticas e que gostariam que fossem tratadas por essa empresa. Um dos casos mais críticos era o de propinas, e para tratar isso, a direção baixou uma portaria que deve constar o seguinte. Vamos lá. A gente está falando sobre a tentativa de alertar as pessoas sobre a proibição de propinas. Maravilha. Todas as informações a respeito do serviço oferecido ao cliente devem ser apresentadas e deve ser dado todo o tempo necessário para que o cliente tome a decisão a respeito da contratação ou renovação desse serviço. Isso é um fato, não é respeitado, né? Muitas vezes as pessoas te apressam ou te tentam fazer você assinar mais rápido, mas é um fato. Agora, isso responde nossa questão? Não tenho certeza. Então vamos letra B. Fica vedado a qualquer funcionário da empresa oferecer produtos de qualquer valor, bem como qualquer quantia em dinheiro, a contratantes do serviço do banco ou seus representantes. Aí o banco vai à falência, né? Se ficar vedado oferecer serviços e produtos, aí o banco vai à falência. Então, não será permitida a efetivação de qualquer contrato de fornecimento de serviços aos clientes que contarem na lista de inadimplentes do Serviço Central de Proteção ao Crédito.
Isso também não vai ter a ver com propina, pessoal. Isso é mais compliance, né? É, é mais dar uma conformidade ao banco de ele ter uma saúde financeira. As informações pessoais dos contratantes estão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, não podendo, por esse motivo, ser acessadas pela equipe de vendas do banco. Elas estão protegidas, mas devem ser acessadas conforme a lei, ou seja, respeitando ali a legalidade. Então também não seria a nossa resposta. Eu espero que o áudio não esteja ficando ruim, é porque o ventilador está ligado aqui do lado. Mas eu vou até virar ele um pouco, para que não corra o risco de estar ruim, né? Mas enfim, em todos os casos de negociações com clientes para a contratação de serviço bancário do banco, os vendedores devem agir de forma que beneficie a empresa e não lhe cause prejuízo. Aqui também não, né? Então acredito que letra A é uma boa resposta, não? Então vamos ver aqui. Letra B. Fica vedado a qualquer funcionário da empresa oferecer produtos de qualquer valor, bem como qualquer quantia em dinheiro a contratantes do serviço do banco ou a seus representantes. Então aqui é uma questão realmente mais ligada à realidade do banco. Eu não vejo isso como uma questão totalmente correta, porque aqui não disse que seria um oferecimento ilícito. Então, como que o banco vai se sustentar se ficar vedado a qualquer funcionário da empresa oferecer produtos de qualquer valor, bem como qualquer quantia em dinheiro ao contratante do serviço do banco? Né? Até porque quantia em dinheiro pode ser oferecida como cashback. Então, você vê que às vezes a gente tem sim que questionar as questões e refutar elas, tá bom? Então, vou olhar até aqui os comentários para ver se essa questão não está com o gabarito errado. Então, ó, questão confusa, tive dificuldades para entender. O outro colega comentou a questão, o outro colega comentou a questão. Eu continuo considerando que a letra A seria a que melhor responde essa questão, apesar de que eu acho que ela não responde bem. Mas é isso, aprendemos com a questão, vamos para frente. Questão 9. Um pesquisador estuda os instrumentos normativos que estabelecem critérios para a conduta em determinadas organizações. Sendo assim, ele verifica que, nos termos do Código de Conduta Ética, Integridade Profissional e Organizacional da Eletronuclear, a proteção e o respeito aos dados pessoais atendem ao princípio ético da... Tá, vamos lá. A proteção e o respeito aos dados pessoais atendem ao princípio ético da impessoalidade, não seria impessoalidade. Razoabilidade também não. E aqui eu vou dizer o que é cada um, né? Impessoalidade. Impessoalidade é você não, enfim, ter preferências ou gostos por pessoas ou determinados fatos dentro do seu trabalho. Ou seja, você é impessoal, você vai tratar todos com determinado padrão ético sem favorecimentos. Razoabilidade. Também não é razoabilidade, porque razoabilidade é fazer coisas que são razoáveis para a situação, ou seja, que são cognoscíveis, que você consegue, por meio de um raciocínio de lógica, chegar àquele raciocínio, àquela faixa de raciocínio. Vamos supor que você tem uma determinada oportunidade para dar uma multa, né? E que a multa pode ser de R$ 1.000 a R$ 2.000. Dependendo da gravidade, você vai agir com razoabilidade para dar a multa. Maravilha. Dignidade da pessoa humana. Também é um exagero, né? Mas sim, é uma verdade. Letra D, verdade? Não. Letra E, publicidade. Então, pessoal, vou ler aqui novamente. Um pesquisador estuda os instrumentos normativos que estabelecem critérios para a conduta em determinadas organizações. Sendo assim, ele verifica que, nos termos do Código de Ética e Integridade Profissional e Organizacional da Eletronuclear, a proteção e o respeito aos dados pessoais atendem ao princípio ético da publicidade. Por quê? Porque, na minha opinião, tá? Na minha opinião, claro que pode ser dignidade da pessoa humana. Apesar que estou bem em dúvida com essa questão, mas eu fundamentaria com publicidade, porque por mais que o princípio da publicidade seja você ser transparente, quando você tem uma proteção aos dados da pessoa, você também está respeitando esse princípio. Mas eu acho que a chance de errar essa questão aqui é muito grande, tá? É possível que a resposta seja B, C ou E, mas eu iria de C ou E. Então aqui a gente realmente está estudando, está revisando com leveza, né? Eu tenho um fator a mais por estar comentando as questões, então se torna mais cansativo para mim, mas vamos para cima.
Então, vai ser dignidade da pessoa humana ou publicidade. Então, dignidade da pessoa humana. Entendi. Aqui, pessoal, é uma questão que ele vem de um raciocínio. Ou seja, devido o artigo 5º da Constituição Federal guardar artigos, normas ligadas à dignidade da pessoa humana e a proteção de dados pessoais está escrita lá, aí ele diz que isso está ligado à dignidade da pessoa humana. Mas também é o tipo de questão que eu considero mal feita, né? Não é o tipo de questão que eu espero encontrar no CNU. Você vê que a questão não te dá uma lógica, um pé no chão. Ela é muito aérea, pelo menos na minha opinião. Não sei também aí do outro lado. Se você já é um concurseiro experiente, eu quero saber sua opinião sobre esse tipo de questão, tá bom? Um gerente, e eu também fui meio mal também na parte da publicidade, né? Interpretei de uma maneira mais desviada, mas é um tipo de questão que, na minha opinião, é mal feita. Um gerente de determinado banco participa de vários projetos de investimento em tecnologias de ponta. Antes da divulgação dos editais para a escolha dos projetos mais adequados, ele procura um parente e lhe apresenta todos os detalhes, né? Violou a privacidade e impessoalidade, necessários para que esse parente possa apresentar uma candidatura ao financiamento. Nos termos do Código de Ética de Conduta da Administração da Caixa Econômica Federal, caso esses fatos fossem vinculados a servidor da instituição, estaria caracterizado. Então, pessoal, aqui a gente pode caçar o que tiver de pior aqui e colocar. Ato de solidariedade? Não. Empreendedorismo indevido? Então, na minha opinião, não, porque ele não foi por conta própria, ele passou para outra pessoa para a pessoa ganhar. Conflito de interesses? Sim. Atividade paralela? Na minha opinião, não. Quebra de decoro? Sim, também. Entende? Na minha opinião, a não ser que na própria legislação, no próprio Código de Ética da Caixa, essas questões estivessem escritas assim lá, para você memorizar e saber, porque a gente não estudou o Código de Ética da Caixa, essas questões são mal feitas, tá? E o que me parece é que elas realmente são mal feitas, mas tudo bem. A gente estuda, busca entender o ritmo da banca, mas deixa aqui a ressalva, que se viesse no CNU, a tendência é de errar mesmo, porque a questão não é pé no chão, tá? Então, para mim, seria quebra de decoro. Há um conflito de interesses também, mas aqui seria quebra de decoro. Então, a gente vê lá que foi conflito de interesses. Então, aqui seria assim, um raciocínio fino do fino, que na hora da prova a gente usa outras técnicas para responder, para poder ganhar essa questão. Mas assim, para mim, pelo menos, no meu raciocínio, meu estudo, é totalmente plausível ficar entre essas duas questões. Novamente eu peço, se você já é concurseiro experiente, ou se tem outra opinião de raciocínio, pode deixar aí seu comentário, tá? Questão 11. B é agente de determinada instituição financeira e recebe como tarefa laboral a responsabilidade de convencer os clientes a investirem na aquisição de ações de sociedade empresária que busca abrir seu capital em bolsa de valores. Após vários contratos, B consegue bater a sua meta pessoal, no sentido de ter conquistado um número significativo de novos clientes, decorrentes do desempenho da aludida tarefa, bem como auxiliar seus colegas de setor para que alcancem o mesmo objetivo. A esse respeito, de acordo com o Código de Ética do Banco do Brasil, o oferecimento de serviços e produtos deve ocorrer com... Isso aqui é de acordo com o Código de Ética deles, né? Eu não vou ficar divagando. Individualidade? Não. Cometimento? Comedimento? Sim, também, né? Porque não pode assediar. Parcialidade? Não. Limitação? Não. Então, diligência e comedimento. Aí você tem que ler aqui novamente o comando para ver o que foi a historinha. Comedimento, tá? Porque aqui está falando que ele fala com vários clientes, então você tem que você pode falar com vários, mas você não pode assediar os clientes. Então, aqui letra B, e foi diligência. E eu estou tranquilo, porque a gente não leu o Código de Ética do Banco do Brasil. O que a gente precisa é ter uma apreensão geral de interpretação da coisa e saber eliminar as questões, entende? Então, para mim, eu estaria mais chateado de errar a questão se eu tivesse colocado que a questão que é correta seria como uma questão errada, mas aqui eu só deixei que eu não tenho como dizer que ela é errada, o que deixa ela no campo de resposta, tá? Uma funcionária pública desempenha paralelamente o trabalho de despachante habitacional.
eventualmente exerce suas atividades extras no ambiente de trabalho, recebendo clientes e respondendo e-mails. De acordo com o Código de Ética, essa funcionária é, ela está errada em fazer isso, tá? Pode eventualmente realizar outras atividades no ambiente de trabalho? Não. Não pode acumular funções, devendo abandonar o trabalho extra? Não necessariamente. A questão é que ela não pode fazer isso no ambiente de trabalho. Pode dispor de seu tempo como lhe convier, desde que não deixe acumular trabalho? Não, né? Deve comunicar ao Conselho de Ética do órgão que trabalha acúmulo de funções? Não. Ela comete conduta antiética por usar o cargo para favorecimento. Aqui eu já respondi essa questão uma vez, o raciocínio que eu cheguei foi o seguinte. Ela é funcionária da Caixa, correto? E o serviço de despachante, pessoal, é um serviço que você mexe com documentação, precisa ter umas informações ali diferenciadas para poder resolver mais fácil. Então, se ela é funcionária da Caixa, ela mexe provavelmente na área de imóveis. Aqui é uma interpretação mais geral, né, de financiamento e tal. Então, por isso que a gente pode interpretar aqui por usar o cargo para favorecimento pessoal. Mas, novamente, fica a minha crítica. Você vê que eu tenho que entrar na cabeça de quem escreveu a questão, pensar o que essa pessoa teria pensado e aí dar uma resposta. E aí você vê que se for assim, fica difícil você ter base para responder as questões. Novamente, espero que não venha assim no CNU. K, cidadão, no pleno exercício dos seus direitos, requerer a um certo órgão público o reconhecimento de determinado benefício, aqui, no seu entender, faria jus. Ao procurar informações no órgão competente, recebeu a notícia de que seu requerimento tinha grande probabilidade de ser deferido, embora o agente público que havia fornecido tal informação já tivesse ciência de que houvera o seu indeferimento. Nesse caso, consoante as normas do Decreto 1171 de 1994, o tal agente que prestou essa informação à CAV violou o direito a capacidade, não, existência, não, verdade, né? Ele mentiu. Então, ele violou o direito à verdade. J é servidor público federal e busca praticar os seus atos obediente às regras de condutas estabelecidas no Decreto 1171 de 1994. Nos termos do referido Código de Ética Profissional, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nesse contexto, o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo será o equilíbrio entre a legalidade na conduta do servidor público e a legalidade e a finalidade, tá? Sua finalidade, ou seja, o servidor público não tem só que se pautar pela legalidade da conduta, mas também agir, mesmo quando legalmente, com uma finalidade de interesse público, tá bom? Então é isso. Por quê? Porque eu posso agir legalmente, mas agir com a finalidade fora do interesse público, tá? E isso seria antiético e, dependendo do caso, criminoso. K, cidadão no pleno exercício dos seus direitos políticos, requereu a um certo órgão público o reconhecimento de determinado benefício a que, no seu entender, faria jus, e aí, ao procurar informações no órgão competente, recebeu a notícia de que seu requerimento tinha grande probabilidade de ser deferido. Então, aqui é a mesma questão. As regras éticas adotadas no serviço público devem ser aplicadas no âmbito do trabalho e em determinadas situações fora dele, tendo em vista a repercussão de alguns atos que alguns atos têm no serviço desempenhado e na boa imagem da administração pública. Como exemplo de ato que não deve ser admitido fora do serviço público, nos termos do Decreto 1171 de 1994, que estabelece o Código de Ética Profissional do Serviço Público, está, então, o ato que não deve ser admitido fora do serviço público. A conveniência com o erro não deve ser admitida. A embriaguez habitual também não. Procrastinação de direito também não. Atuação descortês também não. A ausência de utilização de avanços técnicos também não. A questão é que essa questão ela está direcionando para fora do serviço público. Então, eu vou precisar aqui me debruçar sobre ela só um segundo.
Pessoal, eu iria de embriaguez habitual, tá? Porque eu acho que isso aqui está explícito no Código de Ética. Mas aqui é uma coisa mais de memória, que com leitura a gente vai memorizando. Então, das vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço público ou fora dele, tá? Habitualmente. Então, você vê, ser servidor público não é só quando está lá, não. É dentro e fora. Tá. Senhor W, após longa carreira no banco Z&Z S.A., passa a chefiar uma equipe numerosa de colaboradores, sendo instado pelas altas instâncias da instituição financeira a aumentar o nível de produtividade individual. Com esse objetivo, ele realiza pesquisas sobre a necessidade e os desejos dos funcionários e realiza diversas sessões de treinamento. Tá. Ao aplicar os conhecimentos nas relações concretas, resolve criar um ritual, ao final de cada expediente laboral, elegendo o funcionário mais produtivo e o mais improdutivo do dia. Para o vitorioso funcionário, outorga uma barra de chocolate fino. Para o outro, a inclusão em quadro de avisos, com seu nome em letras garrafais. Senhor Fulano, após um mês sendo classificado em último lugar, beleza. Seu Fulano, após um mês sendo classificada em último lugar, senhora, né, no caso, começa a chorar, causando comiseração nos seus colegas que passam a criticar o método do gerente e levam o caso à comissão de ética do banco. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética do Banco, tais fatos são adequados, já posso eliminar a questão na primeira palavra. Adequados, já posso eliminar a questão na primeira palavra. Por quê? Porque isso é uma forma de assédio. Você assedia o funcionário a ser mais produtivo, senão ele vai passar vergonha diante dos colegas. Tá? Essenciais, também posso eliminar na primeira palavra. Inadequados, uma vez que são repudiadas as atividades de qualquer natureza que caracterizem assédio no ambiente de trabalho. Então, seria a letra D. Inadequado, uma vez que, ao analisar os atos sob a perspectiva empresarial, revela-se essencial para aferir a sua regularidade. Então, letra D, tranquilo, tá, pessoal? Senhora K é aprovada em concurso para ingresso em um determinado banco, sendo pessoa extremamente ambiciosa e calculista. Aí eu tô lendo, às vezes, sem pegar o ponto, mas é porque a luz está bem no meu rosto. Né? Aí fora, enfim, a leitura constante cansa. Mas vamos lá de novo. Senhora K é aprovada em concurso para ingresso em um determinado banco. Sendo pessoa extremamente ambiciosa e calculista, programa a sua carreira, estabelecendo, em cada momento temporal, o nível que deveria ser alcançado no plano de cargos e salários da instituição financeira. Não existem limites para o seu projeto e, para isso, utiliza todas as armas possíveis, inclusive o complexo jogo da sedução. Não basta apenas convencer os seus superiores, mas também os subordinados. Estes para convencê-los a cumprir, em prazos curtos, as metas estipuladas pela alta gerência. Essas atitudes devem ser consideradas sob a perspectiva ética, naturais, sob a perspectiva ética, não. Admissíveis, também não. Adequadas, não. Rejeitáveis, diante do claro assédio moral, talvez. Impugnáveis diante da utilização de critérios de metas? Não. Então, letra D, rejeitáveis diante do claro assédio moral. Questão 19. A empresa QQ apresenta ao banco MM um projeto de financiamento para atividade industrial a ser realizada em área rural. Após as rotinas tradicionais, a instituição financeira verifica que contra a empresa QQ já houve condenação em definitivo por atividade violadora do meio ambiente e que a empresa não possui as necessárias licenças ambientais para o seu novo projeto. Por força disso, a instituição financeira nega o empréstimo pretendido. Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, verifica-se que os projetos de financiamento devem ser analisados sob a perspectiva do lucro futuro, não do ponto de vista da ética. Acionistas devem ser privilegiados na busca do projeto alternativo? Não. Eventuais efeitos colaterais ao ambiente não interferem ao financiamento do projeto? Com certeza interferem, né? Tanto legalmente quanto moralmente e eticamente. Aspectos socioambientais são relevantes para a decisão de fornecer crédito aos clientes? Com certeza. Clientes tradicionais têm excepcional tratamento nos seus projetos industriais? Olha, sim, mas não no ponto de vista de você violar a questão da ética, né? Então, letra D aqui tranquilamente.
O Banco W seleciona os seus fornecedores pelo bom relacionamento que esses fornecedores mantêm com funcionários da instituição, que devem ofertar preços de acordo com o aplicado pelo mercado no setor de contratação, não tornando públicos os critérios de escola para o exercício de variados projetos no âmbito financeiro. Caso tal ocorrência existisse no âmbito do Banco do Brasil, estaria ocorrendo nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, quebra da... Tá, deixa eu só entender novamente aqui o que aconteceu. Caso o Banco do Brasil quebrasse ali essa impessoalidade, né? essa lisura no processo de seleção dos fornecedores, aí estaria sendo quebrado o princípio da competitividade, né? Posso eliminar preservação, qualidade, precaução. Transparência também estaria sendo quebrado de maneira imediata, mas, no entanto, imediatamente a gente está quebrando a competitividade, tá bom? E aí errei a questão, mas é porque as duas estão sendo quebradas, né? Porque aqui, não tornando públicos os critérios de escolha para os exercícios de variados projetos do âmbito financeiro. Entendi. É porque aqui está sendo visto do ponto de vista do Banco do Brasil ser um banco público, né? Então ele tem que ter essa transparência nos critérios que ele utiliza. Eu fui mais pelo critério do privado, que deveria privilegiar essa competitividade. Peço desculpas, porque essa questão dava para acertar. Mas responder questões e comentando assim vai cansando um pouco. De qualquer forma, se você chegou aqui é porque você está gostando, né, da forma que eu respondo questões. Então, eu quero te fazer um convite. Eu quero saber que as pessoas estão assistindo os vídeos sendo favorecidas. E aqui embaixo vai ter meu e-mail, meu telefone. E eu quero que você faça um Pix de qualquer valor para mim. O valor que você achar que ou essa aula vale, essa resposta de questões juntos, né, para motivar, ou que você diga, não, eu quero só dizer que eu vi. Faz de 1 centavo que seja, mas faz um Pix aí para mim no número de telefone ou no e-mail que tem aqui embaixo, para eu saber que você está se preparando, que essas respostas de questões estão te ajudando. E deixa seu comentário também sobre o que você está achando, onde que pode melhorar. Às vezes eu leio a questão toda, às vezes não, acho que isso atrapalha para quem está assistindo um carro, mas com o tempo a gente vai melhorando. Quero a participação de vocês também. Outra coisa, estou pensando em gravar meu curso de Direito Administrativo inicialmente, ou de Direito Constitucional. Assim que eu gravar, ele vai estar aqui nos comentários. E ética é uma matéria ligada a Direito Administrativo e também Constitucional de maneira imediata. Se você tiver interesse, o curso pode estar aqui o link. Se eu já tiver gravado, você tem a oportunidade de comprar e aprender a teoria toda ali, aquela coisa que é às vezes difícil de entender, a administração direta, indireta, todas as questões ligadas aí a concursos públicos, tá bom? Vamos lá. O Banco Y, motivado por pesquisas internacionais, lança no mercado brasileiro um produto que se destaca pelo pioneirismo em proporcionar lucro acima da média para a instituição financeira e também para o cliente que resolver aportar recursos. Tal iniciativa estaria em conformidade com o Código de Ética do Banco do Brasil por propiciar ao cliente um produto lucrativo, na minha opinião. Né? Inovador sim, mas lucrativo também. Aí vai muito do que está lá escrito no Código de Ética, meu amigo. Aqui você não tem que ter medo, vergonha de se errar, mas você está treinando na parte de ética e não a parte do Banco do Brasil, né? Porque aqui a gente está fazendo um concurso direcionado à interpretação ali para o CNU. Os gerentes de relações com o mercado, o gerente de relações com o mercado do Banco I divulga comunicado interno aos colaboradores da instituição sobre a necessidade de divulgação aos novos acionistas dos relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários. Valores Mobiliários. Nesse comunicado, dá a orientação de que os relatórios devem ser enviados preferencialmente por meio eletrônico ou em papel. Um dos colaboradores mostra-se contrário a essa ideia, aduzindo que, em mensagem eletrônica, os relatórios seriam extensos e que, em papel, a impressão de mais de 200 folhas por acionistas e os custos de postagem gerariam enorme despesa. Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, o envio dos relatórios. Então, letra D tranquilamente, tá? Apesar que eu não sei o que tem no Código de Ética do Banco do Brasil, mas aí.
Então, aqui, novamente, de acordo com o Código de Ética, eu não vou ficar me preocupando em responder muito profundamente questões sobre um... Claro, eu tenho que focar na parte de ética, mas sobre um concurso que eu sei que está escrito lá no Estatuto do Banco do Brasil. Aqui a gente não precisa eh, se enfim, debruçar longamente, tá? Questão 23. Um assistente administrativo de um banco que atua na área de câmbio em épocas de muita procura, por vezes tem necessidade de postular a autorização do gerente para procurar numerário em outras instituições financeiras, prometendo reciprocidade no caso de situações similares ocorrerem nas outras empresas. Em determinado dia, diante de procura excepcional, um dos funcionários de uma das instituições que auxiliara a funcionária postulou reforço do seu numerário em moeda estrangeira. Sabedora da existência de reservas poupudas no seu banco, a assistente solicitou o apoio do gerente que, em altos brados, chamou-a de mendaz e oportunista, acrescentando que não autorizaria a remessa postulada. Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, o gerente estaria... O gerente está, salvo engano, né, pela minha apreensão, ele está certo, mas ele exagerou, né? Então, exercendo naturalmente seu poder de decisão gerencial com autonomia? Talvez. Impedindo que a instituição financeira tivesse prejuízo diante da possibilidade de falta de espécie para outros atos? Talvez. Estabelecendo um ambiente não saudável de relacionamento contrariando a norma preconizada? Não sei. Atuando de acordo com o estresse provocado pelo trabalho desempenhado? Não justifica, né? Defendendo a instituição de um mau negócio em época de crise, o que lhe permitiria o uso palavreado mais rude? Não justifica. Então, ele está na letra C, porque ele está estabelecendo um ambiente não saudável de relacionamento quando ele xingou ali, né? Porque mineiro, eu não sei se você sabe, não sei que região do Brasil você é, mas para mineiro, xingar é você gritar com a pessoa ou falar de maneira mais rude. Já para o nordestino, xingar é você falar um palavrão. Então, ele xingou, nos termos do mineiro, a funcionária. Vamos lá. Um casal possui contas separadas em uma mesma agência bancária. A mulher, curiosa quanto aos gastos do marido, segundo ela, excessivos, procura o gerente do banco para pedir informações sobre a movimentação financeira do cônjuge. O gerente, no entanto, aduz que somente pode permitir o acesso aos dados bancários mediante autorização do correntista titular. Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, o gerente estaria, protegendo o direito de imagem do correntista diante da curiosidade da esposa, não é nenhum de imagem, né, ou de privacidade. Burlando o dever de cortesia que permite o acesso preconizado pela cliente, com certeza não, são dados privados. Violando a lei que permite o acesso de familiares às contas de todos os membros da família, também não. Perdendo a oportunidade de negócios, deixando de agradar o cliente, também não. Então, assegurando o sigilo da operação bancária, que deve ser protegido no caso concreto, né? Então, letra E, a resposta aí. Então, Juan, por que você está respondendo essa questão, sendo que ela está falando de banco, de conta bancária? Gente, o mesmo vale para o órgão público, só que lá vem assim, o servidor X queria encontrar, isso aqui acontece de verdade, isso aqui que eu vou falar já aconteceu comigo no órgão público. O servidor X queria encontrar um amigo de longa data com quem trabalhou 20 anos atrás ao ingressar no serviço público. Por não ter mais o contato e nem contatos de amigos próximos, o servidor X foi até o Departamento de Gestão de Pessoas solicitando o nome e telefone e endereço também da casa do servidor Y, seu amigo de longa data com quem teria trabalhado há 20 anos. Diante do caso concreto, aí é a mesma resposta. Você não pode dar as informações porque se trata de dados privados, né? Por mais que eles sejam amigos ou outra coisa, eu não sei se aquela pessoa quer matar a outra, quer cobrar, quer fazer o quê? Então, informações privadas. Você vê que a mesma questão adequada a realidades diferentes, entendeu? Um gerente de pesquisa vinculado ao superintendente de propaganda, ambos subordinados à diretoria de marketing do Banco I, verifica através de um dos projetos que gerencia a necessidade da divulgação dos serviços bancários prestados pela internet aos clientes dessa instituição, para vencer a eventual resistência dos usuários em aderir à inclusão digital em conjunto com a área de informática. O gerente apresenta-lhes um mecanismo de acesso à rede com proteção avançada. Nos termos do Código de Ética, em relação aos clientes, do modo como foi elaborado, tal projeto de inclusão realiza o primado da
Promoção, né, na minha opinião, porque ele vai dar acesso a dados. Mas vamos já ver, pessoal. Aqui, se não for a resposta, a questão está induzindo, né? Porque ele fala um gerente de pesquisa, superintendente de propaganda, vinculado ao marketing. No marketing a gente tem o quê? Promoção, promoção do produto. Então aqui a resposta tem tudo para ser promoção, mas ele vai falar de segurança. Então, que ele vai falar aqui no final com proteção avançada, né? E aí também seria um primado. Então, primado, segurança é mais importante que promoção. Então, errei por bobagem, mas também, novamente, aqui não é o tipo de questão que eu vejo como tão relevante para o nosso concurso, apesar de que o certo é acertar esse tipo de questão. Um servidor público que prima pela correção no seu trabalho, sendo disciplinado e atencioso, é convidado a chefiar uma repartição pública composta por numerosos servidores que têm por objetivo principal o atendimento ao público, com o encaminhamento das questões aos órgãos competentes. Uma das preocupações desse servidor está relacionada à excessiva quantidade de pessoas que permanecem em pé nas filas que se formam pela manhã, na porta da repartição onde atua. Procurando resolver tal problema, esse servidor está cumprindo um dos deveres funcionais inscritos no Código de Ética do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, que consiste em é ser assíduo, isso é correto. Tá, mas vamos ver aqui o que ele fez de verdade. Tá, vamos ler aqui as questões. Letra B. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos? Olha, sim, mas não se isso aqui está escrito no Código de Ética, mas não, talvez não sei se é estrita moderação, mas não se aplica essa questão, tá? Porque se ele for estritamente aqui, ele vai só trabalhar e pronto. Ele não vai se preocupar se está ficando gente em pé ou não, entende? Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações demoradas? Essa daqui também está certa, mas não sei se é a que se aplica melhor à nossa questão. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, também está correta, mas não se adequa à nossa questão. Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, também está correto, também está escrito isso no Código de Ética do Serviço Público Federal, mas não é o que se adequa à nossa questão. Na minha opinião, é o ser assíduo e frequente, porque se ele for assíduo e frequente, ele vai estar lá para atender as pessoas e as pessoas vão, enfim, não vão ficar tantas pessoas em pé quanto ficariam se ele não fosse para o trabalho. Então, eu vou aqui de letra A, você vê, ó, eu cortei as outras, ela é letra C. E faz sentido você exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando resolver situações demoradas. Então, sim. E aqui é o tipo de questão que, se eu errar na prova, eu vou cair aí quase eliminado do concurso, né? Porque são muitas posições para uma questão tão boba. Então, aqui, realmente, é a questão de estar comentando, tá? Com alguns dias que eu gravei vídeo comentando questões, dá um cansaço, né, pessoal? Então, mas é isso. Vamos à frente. Você está vendo aqui a resposta. Eu vou abrir aqui os comentários também, se você quiser dar uma olhada nos comentários, poder pausar aí e ler o comentário, tá? Mas ali é a letra de lei misturada com interpretação da norma, tá bom? De acordo com as regras deontológicas constantes do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. Memorize essa palavra, desmoralização do serviço público. Isso aqui é ipsis literis do que está escrito no Código de Ética, tá? Da Administração Pública Federal. Que tipo de penalidade uma comissão de ética relacionada a um órgão ou entidade pública da esfera federal pode aplicar ao servidor público que eventualmente comete um ato considerado contrário à ética? Pessoal, aqui é uma questão batida,
Você sempre tem que memorizar que comissão de ética só aplica pena de censura, e que é cara crachá. Assim como essa desmoralização aqui em cima, é cara crachá. Tipo de questão que se errar, você está quase sendo eliminado do concurso, porque se você errar 2 ou 3 dessas, você perdeu muitos pontos em relação ao que poderia. Segundo o decreto 6.029 de 2007, o indivíduo está sujeito à apuração de sua conduta ética por uma comissão de ética ou pela comissão de ética pública. Nos casos que envolvam montantes financeiros somente? Não. Ilícito penal somente? Não. Reincidência na infração do Código de Ética somente? Não. Prestação de serviço de qualquer natureza a um órgão ou entidade federal? Talvez. Prestação de serviço de natureza exclusivamente permanente? Não. Não são só os servidores estatutários, né, permanentes, que vão estar ali sendo passíveis de punição ou de censura pela comissão de ética, mas todos os servidores ligados à instituição. Então, letra D aqui. A Comissão de Ética Pública e suas atribuições foram explicitadas no Decreto 6.029 de 2007, tendo como uma de suas competências ser uma comissão ética relativa ao Código de Conduta. Ser uma comissão ética relativa ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, valendo-se de preceitos éticos diferentes dos que são apresentados no Código do Servidor Federal do Decreto 1171. Não, são os mesmos preceitos éticos. A Comissão de Ética Pública é a comissão responsável por interpretar e, em algum grau, aplicar os preceitos éticos previstos no Código 1171 de 1994. Então, letra B. Então, a primeira está errada. Letra B. Tratar as questões disciplinares que não envolvem o Código de Ética do Servidor Público Federal, que não envolvem não, que envolvem. Servir como conselho consultivo ao Senado e ao Congresso em relação às questões éticas do serviço público? Talvez isso esteja escrito dentro do decreto, né? Coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão de ética pública do governo, do Poder Executivo Federal? Mais provável isso do que a letra C. Oferecer caráter propriamente punitivo às demais comissões de ética das entidades e órgãos federais? Nem entendi essa afirmação da letra E. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu eliminei essa letra C. Primeiro, que a Comissão de Ética Pública ela é ligada ao Poder Executivo, principalmente. Então, quando você fala servir como conselho consultivo ao Senado e ao Congresso, eu acredito que não seja o caso. Talvez a gente erre essa questão e aprenda com ela. É possível, natural errar essa questão. Mas eu acredito que a Comissão de Ética Pública está mais próxima de coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão de ética pública do Poder Executivo Federal. Por isso eu vou de letra D, sabendo que pode ser letra C. Então, letra D, acertamos, que bom. Mas não era impossível que a letra C também tivesse seu ponto de acerto. Questão 31. Roberta da Mata, em considerações socioantropológicas sobre a ética na sociedade brasileira, informe de consultoria apresentado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, declara que, quando falamos de ética como instrumento de gestão, não podemos deixar de convidar a sociedade como um todo para o programa de reformas. Roberto da Mata, meu Deus, eu li Roberta, porque eu tenho uma amiga chamada Roberta, e aí eu fui nesse sentido. Roberto da Mata teceu o comentário acima em 2001, após entrevistar os membros da Comissão de Ética Pública instalada em Brasília como parte de modernização do Estado brasileiro. Em relação à implementação de programas de ética na gestão pública, essa declaração significa que as ética diz respeito apenas à esfera federal? Com certeza não, né, pessoal? Ética envolve a participação de todas as esferas sociais? Com certeza sim. Verdadeira mudança no comportamento ético é impossível? Não, não é. Inclusive, se você ainda não sabe o que é construtivismo social, pesquise, porque você vai entender que todo tipo de mudança é possível, né? Para aquele que crê e estuda para saber como. Verdadeira mudança no comportamento ético tem de envolver o Estado? Não necessariamente. Os pais podem, ou a família pode despertar a ética em seu seio e, enfim, adequar, né? A sociedade também, enfim. Mudanças comportamentais dependem de incentivos? Não necessariamente, né?
Até porque a motivação ela é intrínseca, então você pode se sentir motivado por algum motivo é ótimo, para realizar uma mudança comportamental. E aqui a gente fica com a letra B, tranquilo. Considera-se uma instituição, desculpa, considera-se uma situação, meu Deus, estou cansado, peraí, deixa eu só ler, tomar água que eu já vi que eu li a mesma palavra errada, de forma errada 2 vezes. Vamos lá. Considere-se uma situação hipotética na qual o Banco do Brasil é escolhido pelo governo federal para atuar como entidade financeira distribuidora de cartões de determinado programa social patrocinado, sendo sua remuneração simbólica. Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, tal atuação é possível pela relação natural da parceria na implementação de programas socioeconômicos? Eu acredito que a letra A é bem plausível. Adequada e ocorre com perspectiva de lucro futuro? Não, não é isso. Não pode ser com perspectiva de lucro, porque o governo federal não pode arbitrariamente, com perspectiva de lucro futuro, né, e tal, escolher o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, aqui já é uma questão que envolve direito administrativo, ele está atuando em concorrência com os demais bancos privados, né, enquanto o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, da administração pública indireta, as empresas privadas elas estão concorrendo ali em igualdade de condições, então não pode haver essa perspectiva de lucro futuro. Vedada, tendo em vista que a procura pelo lucro norteia o seu objetivo empresarial, sendo o Banco do Brasil um banco público, ele não é pautado unicamente pela exploração do lucro. Se o fosse, não existiria, né? Uma vez que a administração pública só vai explorar a atividade financeira quando de interesse público, por outro motivo, né? Então, o Banco do Brasil ele serve muito mais para coordenar, por meio dos cofres públicos, atividades, e aqui é muito importante você saber articular isso, né? Até para uma eventual redação. Ele é muito mais importante para articular eventuais campanhas, no sentido de possibilitar acesso a bens públicos pela população, enfim, incentivar o desenvolvimento social, do que pela atividade econômico-financeira. Então, vedada pela posição da instituição no mercado acionário, que impede a participação das sociedades em tal atividade, também não. Adequada diante do marketing positivo de tal atuação, que reveste para a imagem da instituição, não é por esse motivo, né, que seria implementada essa parceria. Então, estamos aí com a letra A. A respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analisa as assertivas abaixo. 1. É dever do servidor retirar da repartição pública os documentos necessários ao cumprimento de suas funções quando não puder finalizá-las no horário do expediente administrativo. Isso aqui, na realidade, é uma vedação e não dever, tá? Ele só pode retirar os documentos necessários ao cumprimento de suas funções caso autorizado pela chefia ou superior hierárquico adequado. Você não pode, tipo, não deu tempo de terminar seu trabalho, pegar o computador e levar para casa para terminar, né, o computador da repartição. Então, a primeira está errada. Então, a gente já pode vir aqui, ó, eliminar 1 e 4. É vedado ao servidor público alternar ou deturpar o teor de documentos que devam ser encaminhados para providências? Sim, é vedado. Logo, a 2 está correta, eu posso eliminar a letra C porque não tem alternativa 2. 3. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se confunde com a vida particular de cada servidor, pois os fatos e atos verificados na conduta privada do agente público não podem repercutir sobre o seu bom conceito na vida funcional. É errado, pessoal. Na realidade, você, enquanto servidor, você não deixa de ser servidor nem quando está na vida privada. Inclusive, seus eventos, né, suas atividades na vida privada podem influenciar positivo ou negativamente para a sua atividade enquanto servidor. Então, se minhas chefias estiverem assistindo esse vídeo, vendo eu errando esse tanto de questão de ética, né, pode me influenciar negativamente no trabalho. Então, aqui, letra B. Maravilha. Determinado funcionário
da agência W ou determinados, né, determinados funcionários da agência W realizam campanha para discriminar o recolhimento de lixo, observada a sua espécie para programa de reciclagem. Nos termos do Código de Ética da Caixa Econômica Federal, tal projeto é irrelevante, posso eliminar a questão, relevante para a sociedade, no entanto, fora dos parâmetros gerenciais adotados por instituições financeiras. É errado, pessoal. Todas as instituições financeiras, não financeiras, públicas, privadas, hoje em dia elas têm uma obrigação ética e até legal, né? Depende de qual norma você está analisando, de comprometimento com a sustentabilidade. Então, quando você recolhe o lixo, você está tendo um comprometimento ali com a sustentabilidade do meio ambiente, e aí você está, enfim, fazendo também uma atividade que é necessária para os parâmetros gerenciais também dessas instituições. Por quê? Porque o nível gerencial da instituição, ele também prevê essas atividades, tá? Então, realização de um dos valores perseguidos pelo Código de Ética Empresarial adotado pela empresa? Com certeza sim. Plano a ser adotado no futuro, após ampla discussão sobre o tema em assembleias de funcionários? Não. Considerada iniciativa individual, sem qualquer vínculo com a empresa, mas admitida como bom empreendimento? Olha, é possível que a resposta fosse letra E? Novamente, eu tenho que entrar meio que na cabeça de quem fez a questão. Porque, enfim, você não tem como saber se há esse incentivo. Mas já que existe o Código de Ética da Caixa, isso muito provavelmente está dentro do Código de Ética da Caixa, fazer esse tipo de atividade. Então, letra C é a nossa resposta. O advogado W pertence aos quadros de uma instituição financeira pública. Após priorizar atendimento e solver questão intricada para um cliente frequente da instituição, é surpreendido com a entrega, a mando do referido cliente, em sua residência, de automóvel popular com 0 quilometragem, com as chaves e a documentação em seu nome. Então, um advogado que recebe dinheiro público para fazer o trabalho dele, resolve um problema para um cliente do banco. E após resolver esse problema, ele ganhou do cliente um carro, né? Ali um bem de valor elevado, porque não existe carro barato no Brasil. E isso contraria o Código de Ética, né? Então, a gente vai nesse sentido. A situação é condenável, devendo ser preservado o padrão de relacionamento equânime, a fim de não causar diferenciações entre os clientes e induzir facilitações. Por enquanto, essa está correta. A oferta de clientes aos funcionários é considerada a atitude normal de clientes satisfeitos com alto padrão de atendimento? Não, pessoal, pelo menos não no setor público. Por quê? Porque isso pode quebrar a impessoalidade com o tempo. Se você tem 2 clientes para poder ajudar, você tem um cliente que não te dá nada e você tem um cliente que te dá, enfim, bons presentes. Você vai ajudar qual? Então, por isso que isso não é aceitável. A oferta voluntária ou mediante solicitação tem respaldo no sistema de ética da Caixa Econômica Federal? Com certeza não. Os presentes ofertados aos funcionários, além de caracterizar a satisfação dos clientes, aproximam a instituição da sociedade em razão dos serviços especializados. Com certeza não, pessoal. Os presentes de valor condenável devem ser rateados pelos funcionários do setor como forma de política de incentivo. Aqui eu acho que seria valor considerável que ele queria escrever, mas ele não escreveu e a resposta é letra A, tá? Então, aqui a resposta correta é letra A. Determinados funcionários da agência W realizam campanha para disseminar o recolhimento de lixo. Então, é relevante para a sociedade, não é letra C, né? Que é uma questão repetida. Letra C. Suponha que um funcionário de uma empresa financeira pública pretenda que os clientes vinculados à sua carteira contribuam para a empresa de um parente em dificuldades financeiras. Afirmando que tal prática é permitida pela empresa na qual trabalha. Então, o que acontece? O funcionário de uma empresa pública, ele quer que os valores vinculados à carteira dele contribuam para a empresa de um parente em dificuldades financeiras, né? Então, vai perguntar sobre a perspectiva do Código de Ética. Essa prática é
Pessoal, não tem como eu saber muito bem porque eu não vivo no mundo dos bancos, né? Mas acho que vedado é isso, tá? Então a gente vai colocar aqui o que tiver no sentido de ser vedado. Aí, eu entendi melhor a questão agora. Sua carteira, a carteira, eu entendi agora. A carteira do funcionário é o crédito que ele tem disponível enquanto agente do banco para disponibilizar a particulares. O banco não empresta dinheiro, então a carteira dele é esse crédito que ele tem disponível. Então ele não pode, porque tem parentes, ele escolher que o dinheiro do banco ele vai emprestar para esses parentes. Ele tem que escolher de maneira impessoal e equânime para quem ele vai prestar esse crédito. Então, as solicitações de auxílio financeiro são vedadas aos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, tá? Porque as outras questões todas estão dizendo que é possível, que o parente deve ter preferência, sendo que não é, tá? Então, eu vou de letra C e essas solicitações são vedadas. Maravilha. Um dirigente de organismo financeiro internacional privilegiou, em promoção na carreira, pessoa com quem manteve relacionamento afetivo por determinado período. À luz do Código de Ética, tal atitude é corriqueira? Não, não pode, né? É inaceitável nas empresas que editam código de ética, uma vez que discriminam sem utilizar critérios objetivos, mas pessoal. Essa letra está certa, mas está com a redação muito chata, né? Muito estranha. É aceitável? Não. Seria aceitável? Não. Realiza o princípio da pessoalidade? Não. Então, letra B mesmo. Suponha que a empresa WW é cliente da Caixa Econômica Federal e postule ao seu dirigente informações detalhadas sobre o período de 5 anos, época em que possuía conta na agência. De acordo com o Código de Ética, né? Aí vamos lá, prestações de contas já são apresentadas mensalmente e a agência não deverá apresentar novas? Com certeza não, a gente está falando de informações pessoais, né? Informações constantes no banco de dados da instituição financeira devem estar à disposição do cliente. Essa é a resposta. Informações com prazo, apesar de que as informações devem estar disponíveis para o cliente quando for informações dele, não informações de outros. Tá. Informação com prazo superior a um ano somente devem ser prestadas se o cliente demonstrar necessidade. Não. Informações bancárias postuladas já foram prestadas e somente deverão ser desarquivadas por ordem judicial. Também não. Informações que forem do período superior a um ano dependem de autorização superior. Também não. Letra B, tranquilamente. Questão 40. O gerente W, a gente está aí com 1h13 de vídeo. O gerente W recebe a visita do filho de um correntista de uma agência, o qual quer saber informações sobre a vida financeira de seu pai, com o objetivo de obter aumento na mesada. Então, os dados são sigilosos, né? Então, nesse caso, segundo as regras do Código de Ética da Caixa Econômica Federal, o sigilo dos dados da conta corrente, segurança das informações nela contidas devem ser mantidos. Por quê? Porque são informações privadas. Isso aqui é o arroz com feijão, né? Tá, questão 41. Dentre as situações abaixo enumeradas, qual caracteriza o comportamento adequado de acordo com a ética empresarial e profissional? Tá. O contador da empresa omitiu dados contábeis para que o lucro da empresa fosse considerado como previsto pelo mercado financeiro. Isso não é adequado de acordo com o Código de Ética. O presidente de uma instituição financeira recebeu da empresa com quem a instituição mantém negócios implementados pagamento de viagem e hospedagem em hotéis de luxo. Com certeza também não. O presidente da empresa YYY cobrava comissões de todas as empresas. Também não é correto. Os membros da diretoria de uma empresa, em busca de lucro maior, procederam à reorganização da empresa com corte de empregos ocupados por empregados que não produziam adequadamente. Para mim, a letra D até que é correta, né? Um dos gerentes da empresa, WW, contratou para prestar serviços vultuosos em empresas vinculadas a parentes de sua esposa. Então, letra D aí está dentro do Código de Ética, é aceitável que os membros da diretoria façam um downsize, o que chama downsize, quando você enxuga a empresa, você tira o que é desnecessário e deixa só o que é necessário, tá, pessoal? Então,
Dentre as regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, destaca-se o dever de garantir publicidade de todo e qualquer ato administrativo, todo e qualquer não, apenas daqueles que não são sigilosos. Dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado? Com certeza, né? Então, letra B, tranquilamente. O sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto número 6.029 de 2007, tem por finalidade promover as atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. Eu diria mais do federal, né? Mas vamos com calma. Visa a contribuir para a implementação de políticas públicas na área da ética e moralidade no âmbito dos três poderes. Também acho correto, mas como a gente está falando do Poder Executivo, considero ela errada, porque aqui está falando dos três poderes. Os três poderes são Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas também é uma questão que eu considero correta, só que lá dentro da redação é que vai estar a resposta da redação dessa norma, entende? Desse decreto. É constituído pelas comissões de ética pública e pelas comissões de ética e equivalente dos respectivos órgãos do Poder Executivo Federal? Com certeza isso aqui deve estar correto. Busca implementar a integração de normas e procedimentos técnicos de gestão relativos à ética pública, devendo reunir-se 2 vezes por ano para apreciar processo e controvérsia? Não sei quantas vezes, não sei se tem que se reunir, não sei se aprecia processo. Encontra-se vinculado à Comissão de Ética do Poder Legislativo, que detém a competência para fiscalizar a moralidade administrativa dos atos do Poder Executivo Federal. E cadê a independência dos poderes, né? Então, eu vou de letra C, sabendo que pode ser letra A, tá bom? Então, acertamos aí na letra C. Maria, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, está passando por sérias dificuldades financeiras desde que ficou viúva. Resolveu, então, fazer uma rifa entre seus colegas de trabalho de um laptop recebido como presente de aniversário. A conduta de Maria pessoal, uma conduta errada, porque você não deve levar trabalhos privados para o ambiente de trabalho, não deve estar fazendo esse tipo de coisa, tá? Basicamente isso. Ou seja, não é de interesse público que Maria faça uma rifa. São deveres funcionais do servidor público civil do Poder Executivo Federal, exceto ser probo, com certeza, é um dever. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva? Sim, pessoal. Tanto é que as atividades de interesse público, ou seja, atividades sensíveis, devem manter determinada proporção de funcionamento mesmo durante uma greve, tais como segurança, saúde, né? Educação, não me lembro se sim ou não. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos que visem a obter favores ou vantagens indevidas, mesmo quando parecerem mais vantajosas para o bem comum? Isso, porque se é indevido, mesmo que pareça vantajoso para o bem comum, não é adequado. Utilizar o seu bom senso para comunicar a seus superiores nos casos de condutas aéticas ou contrárias ao interesse público? Parece que a gente vai ter que fazer uma revisão, né? Utilizar o seu bom senso para comunicar a seus superiores os casos de condutas aéticas ou contrárias ao interesse público, é que ele também tem que fazer. Aqui está pedindo o que não é dever do servidor, né? Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Aqui eu vou precisar ler todas de novo rapidamente, porque eu não consegui encontrar a resposta. Bem, eu acho que vai ser a letra C, não, letra D. Vamos ver porque que ela está errada, que eu não entendi muito bem essa questão, sendo sincero.
Então, utilizar o bom senso para comunicar a seus superiores os casos de condutas. É porque ele teria que, não é uma questão de bom senso, né? É comunicar imediatamente. Mas também é uma questão de bom senso. Assim, é o tipo de questão que a pessoa tenta ser esperta e colocar a letra da lei, mas você tem que utilizar o bom senso, tá? Porque, como que eu posso te explicar? Senão você vai ficar disparando toda hora um alarme para a sua chefia, né? Porque quase todo tipo de coisa gera suspeita. Então, sim, apesar de o termo bom senso não estar dentro do código de ética, a gente sabe que o bom senso deve ser utilizado ao comunicar aos superiores os casos de condutas aéticas. No entanto, como dentro do código de ética comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer fato, eu estou errado por não ter identificado que a literalidade é essa aqui que está embaixo, tá? A literalidade do código de ética. Então, Pedro é contratado temporariamente por uma sociedade de economia mista para fazer a manutenção das máquinas copiadoras. Pedro é responsável pela troca de peças e consertos em geral. Frequentemente, Pedro substitui peças com defeito por peças usadas em boas condições e as fatura pelo preço de peças novas. Para fim de apuração do comprometimento ético, a conduta de Pedro é... Então, o que ele faz? Ele pega a peça com defeito e substitui por peças usadas em boas condições e vende como se fossem novas. Indiferente não tem como isso ser, né? Isso é aético. Então, visto que ele é comparado a um servidor público, né? Como eu já falei, não é só o servidor efetivo, mas um estagiário, um servidor temporário, enfim, um colaborador esporádico, ele é considerado servidor público para fim de infração ética, tá? A comissão de ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público, decreto 1171 de 1994, que está aqui, ó, o primeiro que aparece aqui, né, no nosso concurso do CNU, é encarregada de, então, criar novas diretrizes que contribuam para a aplicação do Código de Ética no respectivo órgão. Considero que sim, mas não posso marcar ainda. Encaminhar cópia dos autos às autoridades competentes quando essas constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais ou civis, suspendendo o servidor infrator até o fim do processo judicial. A Comissão de Ética Pública não tem competência, enfim, nem para suspender servidor, nem para afastar. Ele vai encaminhar os autos, né, para as devidas autoridades, seja internamente ao órgão para fim de infração administrativa, seja de maneira externa para fim de ilícito civil, penal ou tributário, enfim. Aplicar a pena de suspensão do servidor público, comissão de ética só dá a pena de censura. Transferir o servidor público infrator com a devida fundamentação, só dá a pena de censura, não a pena de transferência. Fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. Sim, isso aqui também está certo, tá? Então, vou de letra E. Maravilha, acertamos. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, considere as afirmações abaixo. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal aplica-se ao servidor público que preste serviços remunerados de natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal. Sim, está correto. Ele aplica-se ao servidor público que preste serviços remunerados de natureza permanente a qualquer órgão do poder executivo, do poder estatal. Ele não se aplica apenas a esse servidor. Então essa é uma questão muito arriscada, porque dependendo da cabeça de quem fez a questão, pode ser que ele dê essa questão, esse item 1, como errado, sendo que está correto. Por quê? Porque não é que não se aplica a esse servidor, é se aplicar a ele e mais gente. O fato de falar só ele, sem excluir os outros, não quer dizer que está errado. Então, para mim, o 1 está correto. Espero que você tenha entendido esse raciocínio, né? A comissão de ética de cada órgão, ao receber a denúncia contra o servidor, deve afastá-lo de suas atribuições até a finalização das investigações. A comissão de ética não tem competência para afastar servidor e nem para suspender. Então, o 2, tudo que tiver 2 aqui embaixo, a gente pode eliminar. A comissão de ética de cada órgão
pode aplicar a pena de censura ao servidor público com fundamentação escrita e assinada por todos os seus integrantes. Então, o 3 está correto. Só que o 1 também está correto. E aqui é o tipo de questão que o examinador está errado. Espero que você tenha entendido, né? E aqui, hoje em dia eu posso falar que eu estudei Direito Administrativo os últimos 8 anos, no mínimo, da minha vida, se não puder dizer 10, para saber que isso aqui enfim, que ele errou, tá? Então, é uma questão mal feita. Fica aqui minha observação. Quem faz essas questões aí, faça com mais atenção. Porque você dizer que se aplica ao servidor permanente, não quer dizer que você exclui os outros. Aí você pode vir aqui, né, contra-argumentar dizendo assim: sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, considera as afirmativas abaixo. Aí, Juan, é porque tu tem que interpretar conforme o que está escrito no Código de Ética, meu amigo. Mas você não falou sobre a literalidade do Código de Ética. Então, você não pode querer que eu exclua algo que está certo simplesmente porque a coisa não incluiu tudo. Entende? Então é isso, meu amigo. Vamos para a próxima. João Paulo, cidadão brasileiro, foi maltratado em um órgão público do Executivo Federal. O servidor público que o atendeu não foi solícito e nem tentou ajudá-lo a encontrar a informação desejada. O servidor justificou sua atitude, dizendo que aquela não era sua função e não tinha a obrigação de fazer o trabalho de outro servidor que se encontrava em licença. Em vista do ocorrido, João Paulo deve aguardar o retorno do funcionário? Não. Denunciar a comissão de ética do respectivo órgão servidor que agiu de modo aético ao ser descortês e não buscar agilizar o trabalho do seu setor? Sim. Vitor, servidor público do alto escalão do Executivo Federal, é superior hierárquico de Joaquim, também servidor. Diversas vezes, Joaquim flagrou Vitor usando sua função para obter favorecimentos pessoais. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Joaquim deve denunciar seu chefe ao Conselho de Ética de seu respectivo órgão, né? Tá, vamos lá, vamos só pegar o nome de cada um para não errar a questão por besteira. Vitor é servidor do alto escalão do Executivo Federal. É superior hierárquico de Joaquim, então Vitor deve denunciar Joaquim ao Código de Ética. Letra A, maravilha. Em caso de omissão do Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, as comissões de éticas elas devem suprir a omissão através de recurso à analogia e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios constitucionais ligados à atividade pública, né? À administração pública. Então, inclusive, estão referenciados aqui no tópico 1 dos conhecimentos básicos na matéria de ética do nosso concurso nacional unificado. Então, questão 51, letra C. Questão 52. A comissão de ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público, decreto 1171 de 1994, é encarregada de... A gente já leu isso aqui, né? Não é suspensão, não é suspensão do servidor, não é transferir, é letra E, tá? Fornecer registro sobre a conduta ética dos servidores aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. Por quê, pessoal? Porque o quadro de carreira é a gestão de pessoas e muitas vezes para progredir na carreira e ter mais benefícios, enfim, algumas folgas que eu digo que eu quero dizer de licença capacitação, sentido lato, né? E aqui eu já estou falando com um servidor que entende os termos mais, mas uma folga, um aumento, dependendo da progressão, a sua ética pode influenciar. Muitas vezes até para a sua promoção, né? Para você ficar com um cargo de chefia ali, seus registros nos assentamentos funcionais relativos à ética podem influenciar. Então, segundo a norma brasileira 16.001 de 2004, responsabilidade social é definida como uma relação ética e transparente da organização com todas as suas partes interessadas, visando ao desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva,
O desenvolvimento sustentável tem como premissa o atendimento das necessidades das gerações presentes por meio do crescimento econômico? Não. Na realidade, é a preservação de um meio sustentável para gerações futuras, mesmo que em detrimento do crescimento econômico. Seria isso. O comportamento ético de uma organização se consolida pela divulgação anual do seu balanço social e de relatórios de ajuste financeiros? Não, não é só sobre isso, né? A publicação de relatórios de responsabilidade social tem por finalidade legitimar os atos da empresa junto aos acionistas? Também, mas não é a finalidade principal. As partes interessadas são efetivamente funcionários, comunidade e organizações do terceiro setor? Também. As ações de responsabilidade social têm compromisso com a melhoria da qualidade de vida da comunidade onde a empresa está inserida? Com certeza, letra E é a mais correta aqui. A divulgação das ações de responsabilidade social vem se expandindo desde a década de 90, tendo como principais objetivos obter comprometimento dos membros da organização, angariar a confiança dos funcionários e melhorar a imagem da institucional ou da instituição junto à sociedade, a fim de obter ganhos de competitividade e legitimidade. Dentro desse espírito de transparência e difusão de informação, princípios de ética nas organizações são explicitados por meio de... Pessoal, antes de responder essa questão, eu quero só revisar com você o que é responsabilidade social. Lá atrás eu estava falando em sustentabilidade, e são duas palavras que estão muito ligadas. Eu não estava falando a palavra responsabilidade social antes porque eu não estava lembrando dela, né? Mas responsabilidade social é exatamente você ter uma atividade desenvolvida de maneira sustentável na sua empresa, na sua organização, enquanto indivíduo também. Ou seja, é sustentável você pegar todo dia seu lixo e jogar na porta do vizinho? Não é. Mas é sustentável você fechar a torneira enquanto escova os dentes, porque você sabe que a água é um recurso, mesmo que infinito, porque, e aí eu aqui já estou desafiando a doutrina, né? Ela é considerada finito, mas ela é infinito. Mas água potável pode ser considerada finito se a gente não souber ciclar essa água, que é fazer ela passar por todas, né, as etapas de utilização. Aí você excreta através de suor e urina, aí ela vai para um lugar, para um reservatório, vai para o chão, evapora, aí chove, aí cai de novo, aí você filtra. Enfim, o que eu quero dizer é, ser sustentável é ter exatamente um respeito ao ciclo das coisas. E aí, você agir com esse respeito, ser sustentável, é você ter responsabilidade social, principalmente quando você é uma empresa. Por quê? Porque você é uma empresa que está explorando a atividade econômica, seu destino é o lucro, você visa principalmente o lucro, só que a responsabilidade social te faz não ultrapassar limites que iriam ferir, né, ali o que é o interesse do bem-estar social, que é o que a gente já até leu aqui no caput dessa questão, né, no cabeçalho da questão. Então, beleza. Essa responsabilidade social, essa transparência e difusão de informações e princípios éticos são explicitados por meio de, vamos lá, letra A, contrato de trabalho que estabelece as relações entre empregado e empregador? Também, mas não necessariamente. Código de conduta divulgado e assinado por todos os funcionários? Também, mas não necessariamente. Valores implícitos nas regras de condutas dos membros da direção superior? Também, mas não necessariamente. Legislação específica sancionada pelos conselhos de administração da empresa? Legislação não precisa ser sancionada pelo conselho de administração. Regulamento aprovado pelos representantes sindicais da empresa? Tá. Então vamos ler essa questão com calma para ver o que mais se adequa. Porque a gente tem muitas coisas aqui que estão certas e algumas que estão erradas, mas uma delas vai se adequar mais ao texto da questão. Ó, a divulgação das ações de responsabilidade social vem se expandindo desde a década de 90. Maravilha. Que é as empresas eco-friendly, né? Amigas do ecológico. Tendo como principais objetivos obter comprometimento dos membros da organização, angariar a confiança dos funcionários e melhorar a imagem institucional junto à sociedade, a fim de obter ganhos de competitividade e legitimidade. Dentro desse espírito de transparência e difusão, a gente está falando de informar, de espalhar informação,
Princípios de ética nas organizações são explicitados por meio de. Então, como que você enxerga, explicita, bota para fora os princípios éticos das organizações? E agora a gente vai ler a questão por esse prisma. É o código de conduta que você tem, tá? Mas assinado por todos os funcionários, eu não considero necessário ser assinado por todos os funcionários, mas talvez esteja escrito em algum lugar que tem que ser, tá? Aí não tem como ser letra C, porque como que você vai explicitar algo através de valores implícitos? Fica até difícil, né? Se for a letra C, eu vou ficar bem. Legislação não é sancionada pelo Conselho de Administração. Se ele usou legislação, ele usou essa palavra legislação de maneira errada, tá? Então também não pode ser letra D. Regulamento aprovado pelos representantes sindicais da empresa? Também pode ser letra B ou pode ser letra E. Agora, qual dos dois é bem difícil? Eu sei que é B ou E. Agora, qual dos dois eu vou de letra? Vamos lá. Regulamento aprovado pelos representantes sindicais. Qualquer coisa você me comenta aqui como é que você responderia essa questão, tá? Tá. Eu vou em letra E, primeiro, porque não tem como todos os funcionários ficarem parando para assinar o código de ética da empresa. Segundo, porque você dá mais legitimidade para um regulamento da empresa quando você submete aos representantes dos funcionários, né, dos colaboradores, e deixa que eles aprovem esse regulamento, né? Então, letra E é para ser a resposta. No entanto, a gente ficou de letra B, aqui é uma questão mal feita, tá? E não é mal feita só porque eu errei, é mal feita porque ela possibilita assim, essa dubiedade. Por exemplo, você já trabalhou de carteira assinada? Você lembra de ter assinado o código de conduta divulgado e assinado na sua empresa? Ah, Juan, mas é que o código de conduta ele só é assinado a partir de tantos funcionários. Pois é, meu amigo, você não está criando uma questão que ela sabe, que ela é fluida, que ela é uma questão tranquila de se resolver. Isso aqui, enfim, é um referencial muito. Aí, novamente, pode ser que ele quis montar essa questão à luz do Estatuto de Ética da Petrobras, que aí eu deveria ler para o concurso da Petrobras, o que não é o caso para o concurso nacional unificado. Mas aí você começa a entender essa parte. Maravilha. Quais das afirmações a seguir qual das afirmações a seguir está em desacordo com o Código de Ética, Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, incluídas suas alterações posteriores e com a Constituição Federal de 1988. Aí, quando eu tenho uma questão assim, que eu tenho uma primeira muito grande, eu começo pelas menores. O Código de Ética dispõe que deve haver tratamento cortês e com boa vontade aos administrados. Isso daqui está correto, logo eu elimino. Uma comissão de ética pública, após a devida instrução preliminar, pode decidir pela pena de suspensão de um servidor por falta de urbanidade. Isso aqui está errado. E é assim que eu economizo tempo na prova. Eu pulo as alternativas grandes, leio as menores e se a resposta estiver na menor, eu economizei o tempo de ler as grandes. Tá. Tendo como referência o Código de Ética, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, incluídas suas alterações posteriores, bem como as disposições pertinentes na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, consolidada com suas várias alterações posteriores, analise as afirmações a seguir. 1. O referido código só é aplicável aos servidores efetivos? Já posso eliminar o 1 aqui, ó. Já fico só entre duas alternativas. Porque o quê? Se aplica aos efetivos, aos temporários, aos estagiários, enfim, a todo servidor que atue enquanto servidor em sentido amplo do Poder Executivo Federal. 2. A Comissão de Ética tem como atribuições fornecer dados para utilização nos processos de progressão funcional dos servidores? Acabei de conversar com vocês sobre isso, então a 2 está correta. 3. A formação de uma comissão de ética específica no âmbito dos diversos órgãos federais é compulsória. Correto, pessoal. O decreto que prevê isso,
ele vai dizer que em cada órgão vai ter uma comissão de ética, responsável por dar diretrizes mais específicas ali internamente àquele órgão. Então, se você atua com petróleo, você vai ter uma comissão de ética que entende melhor os termos e o que pode e não pode dentro daquela atuação ética junto a atividades ligadas ao petróleo. Se você está num banco, vai ter a sua também. Se você está numa universidade pública federal, vai ter a sua também. Então, eu vou aqui de 2 e 3, desculpa, mas eu vou ler a 4. A comissão de ética pode aplicar a pena de suspensão. E aqui a gente tem certeza que não pode, então a letra D fica mais fácil ainda responder. Então você pode responder tanto sabendo o que está certo, quanto eliminando o que está errado. 57. Analise os itens que se seguem, relativos aos deveres fundamentais do servidor público. 1. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos. De serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. 1 está correto. Então já posso eliminar 3, 4, 5 aqui. Omitir a verdade sobre o fato para beneficiar o cidadão. 2 está errado. Ser eficiente no cumprimento de suas tarefas sem ter que estar regularmente presente ao local de trabalho. Então, isso aqui é uma questão datada, né? É uma questão antiga, porque hoje em dia é possível fazer isso, né? Porque existe o teletrabalho, mas nesse tempo aí, nessa interpretação, provavelmente não. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por meio de quem de direito. Então, a gente vai de 1 em 4, com a ressalva de que a 3, hoje em dia, também está correta. A respeito das normas de conduta ética que pautam as atividades exercidas pelos empregadores e dirigentes da Caixa, pode-se afirmar que as situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho devem ser eliminadas. 1 correto. 2. Os fornecedores habituais da Caixa devem ter prioridade de contratação quando dá demanda por novos serviços. Isso aqui eu não tenho como saber, né? Mas em teoria é vedado porque a Caixa é empresa pública, então você tem que privilegiar a impessoalidade e a concorrência. Logo, vou dar a 2 como errado por enquanto. Então, 3. No exercício da profissão, os interesses da Caixa têm prioridade sobre os interesses pessoais de seus empregados e dirigentes. No exercício profissional. Aí é que tá, também não sei sobre isso. 4. Não se admite qualquer espécie de preconceito, seja este relacionado à origem de raça, cor. Então, 1 e 4 estão corretas, né? Então, 1 e 4 estão corretas. Tudo que não tem 1 e 4 eu vou eliminar. Mas só não tem 1 e 4, a A e a B. Então, agora eu tenho que dizer qual outra que está correta. Sim, né? Os interesses no exercício profissional, os interesses da Caixa têm prioridade sobre seus empregados e dirigentes, porque a Caixa é uma empresa. Eita, eu acho que eu vou ter que apagar aqui rapidamente alguma coisa do computador, porque a memória dele está apontando que está cheia, né? E se a gente ficar com essas coisas aqui, a gente não vai conseguir salvar o vídeo quando terminar. Então eu vou eliminar aqui rapidamente a lixeira. Pronto, acho que eu consegui uma sobrevida aqui para a gente terminar o vídeo. Maravilha. Aqui, pessoal, a 3 também está correta. E a 2 eu vou dar como errada. Então vai ser 1, 3 e 4. Maravilha, acertamos. Acerca das situações de conflito e de interesse a que podem estar sujeitos os servidores públicos em razão da função ou cargo público exercido, foram feitas as afirmativas a seguir. 1. O servidor público deve comunicar a ocorrência de conflito de interesse ao seu superior hierárquico. 1 está correto, então a gente deixa 1. 2. O servidor público, para resolver conflito de interesse existente, pode transferir a prioridade dos bens relacionados ao referido conflito à sua esposa ou filho. Não, não é porque você está maquiando a realidade, tá bom? Então a 2 não pode estar correta. Eu vou tirar aqui o que tiver 2. Seria o famoso laranja, tá? Você está usando sua esposa e filho como laranja. Haverá conflito de interesse quando o servidor público mantiver vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tem interesse em sua decisão individual. Sim, 3 está correta. 1 e 3. Haverá conflito de interesse quando o servidor público exercer atividade na iniciativa privada, que pela sua natureza implica utilização de informação inerente ao cargo público ocupado. Sim, é o caso daquela mulher que ela era servidora da Caixa, né? No caso, empregada da Caixa,
e ela atuava como despachante no âmbito privado. Então, 1, 3 e 4 estão corretos. César, funcionário de empresa pública, não é promovido na carreira por conta de integrar a etnia indígena. Inconformado, recorreu aos órgãos administrativos internos e sua promoção foi deferida. Sobre a perspectiva do Código de Ética da Caixa Econômica Federal, esse fato caracterizaria que ocorreu a violação da diversidade, né, na minha opinião. Tá, vamos para as nossas últimas 4 questões, não, última questão na realidade. A existência do Código de Ética, tal como publicado no Decreto 1171 de 1994, tem como objetivo fomentar no Serviço Público Federal uma adesão. Vamos lá. Convicta, de modo a subordinar o Código de Ética às posições ideológicas e partidárias? Não. Irrestritas às normas do Código de Ética, independente de seus interesses pessoais ou considerações acerca desse. É isso. A gente quer fomentar que o servidor público não só viva aquela ética porque ele é obrigado, né? Tanto é que esse código ele não é uma lei, ele é um decreto. Então ele norteia a atuação. Tanto é que a comissão de ética ela não pode demitir, não pode dar o tipo de punição. Ela dá censura, que é o que? Dizendo, ó, o que você fez foi feio, não é bom ir por aí não. Então, isso visa mais buscar uma aderência, que o servidor aprenda a ter bom senso nesse sentido, tá? Claro que as esferas são independentes entre si, então isso não impede que o servidor seja responsabilizado na esfera criminal, na esfera administrativa, na esfera civil, né? Ou outra, na esfera tributária. Então, aqui nossa resposta seria a letra C, tá? Mas essa questão foi anulada pelo que eu estou vendo aqui. Vamos ver o motivo aqui nos comentários. Qual a explicação de estar anulada? Acredito que a mais correta seja a. Isso, porque eu falei que você tem que ter uma aderência irrestrita ao... Então, tem duas questões corretas, duas alternativas corretas. Primeiro, uma aderência irrestrita às normas do código, né? Porque você não vai basear nos seus interesses pessoais ou considerações sobre isso. Você tem que aderir ao código. Só que a sua aderência também é refletida, porque você tem que escolher fazer aquilo. Até porque você não vai ser demitido, você não vai ser suspenso se você não for ético. Simplesmente você não está atuando de maneira legal, meu amigo. Você está construindo um ambiente de trabalho tóxico. Pessoal, eu agradeço quem ficou até aqui. Eu vou parar por aqui porque foi muito tempo, né? 1 hora e 47, 1 minuto e 47. É porque passa voando, ó. E aí eu convido novamente. Faz um pix aí se você assistiu. Qualquer valor, pode ser 1 centavo. É só para eu saber, ó, tem uma pessoa assistindo, foi legal, foi útil, tá? E te desejo bons estudos e que você consiga lograr êxito aí no que você está almejando. Um abraço, até a próxima e depois eu vou fazer também, pretendo fazer das leis específicas aqui, relativas aqui, ó, à ética também, mas que são de temas específicos. Um abraço, até a próxima.